Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia na presença do Senhor, louvando, exaltando, glorificando, agradecido a Ele por mais esse dia que Ele nos concede com vida, amados, porque até aqui Ele tem nos abençoado. E hoje, dia 6 de agosto, uma quarta-feira, o sexto dia da campanha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse versículo ele é um convite, né, para que nós possamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. O que é a nossa ansiedade, né? Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas inquietudes, né? E aqui o Senhor está inspirando, né, o autor das epístolas a escrever que nós podemos lançar sobre ele todos esses nossos medos, todos os nossos cuidados sobre ele, que ele tem cuidado de nós. É uma promessa, né? É uma afirmação que ele tem cuidado. Louvado seja Deus. Aí o primeiro dia da campanha nós falamos assim: humilhai perante Deus, né, que é o versículo 6, né, o versículo que antecede, que ele vai te exaltar. Amados, então aqui nós temos o convite de lançar sobre ele, mas também temos aqui ele nos se orientando que nós devemos primeiro nos humilhar. O que é humilhar, amados, perante o Senhor? É nós chegarmos a ele e confessar os nossos pecados, nossos erros, né? Aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus. Mas se nós humilharmos perante ele, quer dizer que se nós confessarmos para ele, né, ele é poderoso. Aquele momento que nós temos lá no nosso quarto, né, da nossa intimidade com Deus, de falarmos para ele tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Então aí o Senhor diz: humilhai perante Deus, né? Primeiramente você vai se humilhar, você vai falar com o Senhor. E nessa fala, né, nesse diálogo com Deus, você vai estar lançando sobre ele toda a sua inquietude, os seus medos, suas inseguranças. Então aí o Senhor diz que ele, né, que ele tem cuidado de nós, que ele cuida de nós. É uma afirmação, ele não está falando, ó, talvez eu vou pensar se eu vou cuidar de você ou não. Ele está falando que ele cuida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu me lembro a primeira campanha, hoje eu estava meditando, orando, lendo a palavra e meditando. Aí a primeira campanha que nós fizemos no ano de 2025, eu disse assim, nós fizemos lá no Salmos 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua empresa, à tua loja, ao teu comércio, né, na tua vida, na tua família. É uma afirmação do Senhor, nenhum mal. E nós começamos o ano com essa afirmação, né? Amados, e eu, nesta manhã, o Senhor me despertar para te falar, o que está escrito na Bíblia, se nós cremos, é promessa do Senhor, vai acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, eu volto a afirmar para você, lança sobre ele os seus cuidados, seus temores, né? Porque ele vai cuidar de você, ele vai te dar uma luz, ele vai te dar uma direção, ele vai te orientar, ele vai te dar sabedoria. Louvado seja Deus, ele te dá saúde, amados, porque ele diz na palavra dele que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre ele. Então nós temos que acreditar. Amados, e também, né, não estou aqui prometendo para você, não vai acontecer, não, acontece sim, mas se você crer, porque se não crer, amados, porque a fé é o firme fundamento, se nós não cremos, não vai acontecer nada na nossa vida de novidade, não vamos alcançar, porque o primeiro passo nós temos que humilhar e crer na palavra do Senhor, nós temos que crer que Ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. Nós temos exemplos na Bíblia de muitos que não alcançaram do Senhor o que desejava. Nós temos o exemplo daquele fazendeiro que eu já trouxe para vocês aqui, que ele colheu toda a sua fartura, ele não tinha nem onde guardar, mas ele esqueceu de um detalhe, de agradecer a Deus, né? Ele queria juntar só para ele.
ele não teve um momento de gratidão. Nós temos também aquele jovem rico, né? Esse fazendeiro está lá em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, você vai encontrar essa passagem na Bíblia. Aí nós temos lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, que fala sobre o jovem, aquele jovem que ele era cumpridor de tudo, ele ia na igreja, ele ia na missa, ele ia nos cultos, ele honrava o pai, ele honrava a mãe, ele dava esmola, ele dava dízimo, ele dava tudo. Mas só que quando Jesus falou para ele, olha, então só te falta uma coisa, você se desprender de tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Nós vimos que aquele moço, ele saiu, ele se entristeceu e saiu da presença do Senhor. Então é isso, amado, eu não sei o que te apega, eu não sei no que você é apegado, né? Qual o ídolo da tua vida, não sei aquilo que te prende, de você não alcançar aquilo que você quer, mas uma coisa eu sei, aleluia, do momento que você lançar sobre ele, tudo isso que te prende na vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, ele vai ter cuidado de você, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua situação, né? É isso que eu quero te passar nesta manhã, é isso que o Senhor me incomodava nesta madrugada quando eu orava, né? Em dizer para você que ele pode sim mudar a sua situação, ele pode sim te fazer vencedor, mas você tem que acreditar, você tem que lançar sobre ele, você tem que humilhar. É aquilo que eu falei no início do ano, é orar, confiar e esperar no Senhor. Assim que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abra a tua mente para você poder entender. Leia a palavra do Senhor, né, que ela vai te esclarecer como servir a Deus, como alcançar dele, né, a sua misericórdia, para que nós possamos continuar. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.